Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar, tomar assento. Dizer para a igreja que é um grande prazer poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Quero agradecer ao pastor Danilo pelo convite. Tivemos juntos semana passada e ele perguntou como é que estaríamos. Eu disse, eu estou lá, estamos juntos. Pastor Aclênio pela confiança de ceder o púlpito aqui da sua igreja para que nós pudéssemos nessa noite adorar o Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Deixa eu te falar, você está no melhor lugar da terra. Não existe lugar melhor do que a igreja. Não tem praia, não tem shopping, não tem cinema, não tem restaurante. Olha que eu gosto de restaurante. Mas não existe melhor lugar para estar do que na igreja, porque é neste lugar que o Senhor ordena a bênção sobre a tua vida. Porque Ele nomeou e consagrou esse lugar como casa de oração. E Ele disse que estaria aberto os seus olhos e atento os seus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Então saiba de uma coisa, irmãos, quando você está na igreja, você está com conexão direta com o céu. Então não perca a oportunidade. Glorifique, exalte, fale, grite, porque Ele está aqui para te ouvir. Amém? E estar aqui nessa noite e falar sobre família é muito importante, porque a família é a maior instituição já criada por Deus. A família não é uma criação humana. A família não é uma instituição criada por nenhum outro sistema a não ser o céu. Quando nós lemos lá em Gênesis, após Deus ter criado tudo, Deus criou tudo, colocou o homem no paraíso, no Éden, mas Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou lhe fazer uma companheira, vou lhe fazer uma auxiliadora, vou lhe fazer alguém que lhe corresponda. E a parte mais legal que eu acho, vou fazer alguém que lhe seja igual. Você já percebeu que nós estamos vivendo num sistema onde há uma guerra sobre igualdade, né? Há um pluralismo instaurado na nossa nação, onde pensar contrário é ofensa, e há uma luta para que uma tal igualdade aconteça, principalmente a igualdade entre homem e mulher. Só que Deus já disse, vou fazer alguém que lhe seja igual. Então essa briga que existe é mais uma falácia do diabo para tentar desestruturar a nossa casa, mas a nossa casa é semente bendita do Senhor. E ela jamais irá ruir, porque o Senhor está no comando da nossa família. Amém? E nessa noite, eu quero conversar com os irmãos acerca desse tema. O tema que Deus colocou no meu coração foi colocando a minha família na arca. E quero usar como base para o meu tema Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9. Eu quero hoje olhar para uma família lá do Antigo Testamento e quero olhar para a família de Noé e olhar para essa família e extrair daqui alguns comportamentos importantes que são cruciais para que nós possamos colocar a nossa família dentro de uma arca e para que ela possa ser livre das astutas ciladas do diabo. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 9, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, versículo 13, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Faz para ti, versículo 14, faz para ti uma arca de madeira, farás de comprimento a arca, e as revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. E com andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expiará. Mas contigo, versículo 18, estabeleci o meu pacto. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Só até aí. Queridos, é interessante essa história, porque o texto vai dizer para nós que Noé estava vivendo em uma sociedade totalmente alheia de Deus. Se nós fôssemos fazer um paralelo entre a geração de Noé e a nossa geração, nós veríamos que nós temos muito em comum com aquela geração. Primeira informação que nós encontramos no texto é que Deus, ao olhar para a terra, percebeu que a terra, os homens estavam vivendo em iniquidade. E que a maldade dos homens havia multiplicado tanto que havia subido até os céus. Parece que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele está fazendo um retrato da nossa sociedade. Nossa sociedade também está vivendo assim, alheia de Deus, aonde os padrões éticos, morais, espirituais têm sido atacados na sua base. Se nós fôssemos colocar um alvo em que o inimigo tem perseguido nos últimos anos, com certeza esse alvo seria a família. Se nós olharmos para os homens que compõem leis nesse país, temos percebido que a maioria das leis ou dos projetos de leis que têm circulado no nosso poder, se forem aprovadas, atingirão com impacto a família. Porque o inimigo descobriu que a família é a célula máter da sociedade. E o inimigo sabe que se ele atingir a família, se ele consegue desfigurar a família, se ele consegue descaracterizar a família, se ele consegue fragmentar a família, consequentemente ele vai fazer com que a sociedade e a igreja também sinta essa descaracterização. Porque a igreja e família, igreja e sociedade são construídas por família. É por isso que o inimigo, ele não tem poupado esforços para destruir as famílias. Mas nessa noite eu quero decretar falido todo projeto de Satanás contra a tua casa, contra a sua família, porque como diz o profeta Isaías, a sua família será conhecida como semente bendita do Senhor. Mas o inimigo tem sede na sua casa. O inimigo tem sede na sua família. Eu acho que essa água é minha, se não for vai se tornar agora, porque eu já tomei. O inimigo tem sede na sua família. Mas a Bíblia diz que no meio daquela sociedade corrompida, no meio daquela sociedade alheia de Deus, no meio daquela sociedade longe do Senhor, Deus olhou para a família de um homem e achou graça naquela família. E Deus resolveu então fazer uma aliança com a família de Noé. Aí você pode pensar assim, talvez então a família de Noé era perfeita.
para que Deus olhasse para a família de Noé e percebesse a família de Noé, diferente das outras famílias, a família dele era perfeita. Não, irmãos. A família de Noé não era perfeita, assim como a minha e a sua não é. Tem problemas na nossa família. Tem problemas na minha casa. A família de Noé, quando nós olhamos para ela, nós percebemos que ela não era perfeita. E vemos que ele mesmo viveu períodos de conflito dentro da sua casa. Noé passou situações difíceis, mas o que foi diferencial na vida de Noé e na sua família foi a postura de Noé diante de Deus. Escute, o que vai fazer a diferença na sua família, em meio a essa sociedade corrompida e destruída e caída, é a sua postura diante do Senhor. O que vai fazer a diferença diante dessas filosofias que tem tentado entrar na sua casa, que tem tentado sequestrar os teus filhos, que tem tentado romper ou corromper a sua casa, o que vai fazer a diferença é a sua, é a minha, é a nossa postura diante daquele que nos fez. Escute, nessa noite eu vim aumentar a sua responsabilidade. Eu sei que nós gostamos de terceirizar. Aprendemos isso com Adão. Adão foi o primeiro que terceirizou. Porque quando Deus chegou no Éden e percebeu que estava tudo fora do lugar, e ele foi até Adão e falou: Adão, ontem não estava assim. Ontem eu vim aqui e estava tudo tranquilo. Mas hoje as coisas estão diferentes, Adão. Por quê? Adão, ao invés de falar assim, porque eu não fui sacerdote. Adão, ao invés de falar assim, é porque eu não cumpri o dever de cuidar da minha casa. Não, Adão terceirizou. Ele disse, a mulher que tu me deste. Essa frase, ela diz muita coisa, irmãos. Essa frase não atribui apenas uma terceirização do problema. Essa frase atribui a Deus o problema. Quando Adão diz, a mulher que tu me deste, ele não está culpando Eva, ele está culpando Deus. Está dizendo assim, Deus, eu estava tão tranquilo aqui. A minha vida era tão tranquila sem a Eva. Eu, o tigre, o macaco, o leão, a leoa, estava tudo de boa. Mas o Senhor colocou essa mulher aqui, olha o que deu. E às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós atribuímos os nossos fracassos e insucessos a Deus. Às vezes nós colocamos na mão de Deus uma responsabilidade que é nossa. Escute, a responsabilidade de colocar a família na arca não é de Deus, é tua. A responsabilidade de colocar a família na arca não é do pastor Aclênio, ele vai colocar a dele. É sua. Eu vim aqui para aumentar a sua responsabilidade. A postura de Noé foi crucial. Porque a sua postura foi aprovada diante de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Noé e tiramos daqui algumas lições que pode nos mostrar qual a postura que Deus requer de nós, se é que desejamos colocar a nossa família na arca. Eu quero colocar a minha família na arca, você quer? Eu quero que quando chegar aquele grande dia, em que eu me apresentar diante do Senhor, eu me apresente, mas também posso apresentar a Tati, a Tamara, o Mateus, que é meu filho mais velho, o Noah, que é meu neto, e a Renata, que é minha nora, e falar, Senhor, aqui está a família que o Senhor me deu. O Senhor me deu, eu cuidei, e agora todos nós entraremos no gozo do Senhor. Então, quando nós olhamos para a vida de Noé, nós podemos extrair daqui, então, 3 lições, ou 3 posturas, ou 3 comportamentos, que foram cruciais para que as águas do dilúvio não levassem a família de Noé. Irmãos, ou você tem dúvida que há um dilúvio vindo por aí? Ou você tem dúvida que há um dilúvio vindo por aí? E o alvo desse dilúvio é varrer a sua casa.
Eu sei que nós não gostamos muito de ler coisas, notícias, mas de 10 notícias que saem no jornal, 9 tem a ver com filosofias malignas que querem destruir a sua casa. Assim como era na época de Noé. Se nós olharmos o capítulo 6, o versículo 1 de Gênesis, você vai ver Deus dizendo, através de Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, que a maldade do homem se multiplicou, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. É claro que essa palavra arrependimento aqui no Gênesis capítulo 6 é uma figura de linguagem. Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Mas Deus pesou o coração. A palavra arrepender ali, no original, é pesar. Deus sentiu o coração triste. Deus falou assim, eu estou triste porque eu criei o homem e o homem fugiu do propósito para qual eu o criei. Mas nessa noite, nós iremos alegrar o coração de Deus. E sairemos daqui aliançados com Deus. Assim como o versículo 18 do capítulo 6 diz que Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com Noé. Aliança esta que não iria fazer com que Noé fosse destruído, ele e a sua casa no dilúvio. Nós iremos sair daqui dizendo, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Uma aliança inquebrável, uma aliança inviolável, uma aliança que não terá rupturas. Vamos lá então. Quais são as posturas que aprendemos com Noé, que fez com que Noé fizesse com que a sua família, filhos, esposa e nora, entrasse na arca? Primeira coisa que nós vemos aqui na vida de Noé, é que Noé decidiu, porque cristianismo é decisão. Cristianismo é decisão. Não dá para ser cristão não praticante. Não existe uma terceira via. Cristianismo é posicionamento. Cristianismo é, como diz Daniel capítulo 1, versículo 8, é decidir firmemente no coração de que lado você vai ficar. Então, Noé, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade incrédula, em meio a uma sociedade alheia de Deus, Noé decidiu andar com Deus, ainda que as pessoas do seu tempo estavam fugindo de Deus. Se você quer colocar a sua família na arca, você precisa hoje decidir andar com Deus, mesmo se o mundo está indo na contramão. Há um ditado que diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu mudei o ditado. Diga com quem tu andas, se eu vou decidir se eu vou junto. O povo de Noé não queria andar com Deus. A geração de Noé não queria caminhar com Deus, assim como a nossa geração, irmãos. Vocês têm percebido como tem crescido as afrontas contra Deus no mundo? Você tem percebido como os movimentos que fazem oposição ao Evangelho têm crescido? Pessoas estão desacreditando na Bíblia, pessoas estão ridicularizando a fé cristã, pessoas estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser reavisada, pessoas que têm falado que o Evangelho caducou. Há um crescimento muito grande em oposição ao Evangelho, mas diante de toda essa oposição, nós nos posicionamos e dizemos, Senhor, eu e a minha casa serviremos a Ti. Não há nada que seja mais importante do que a minha casa na arca. Você precisa decidir com quem vai andar, irmão.
Gênesis capítulo 6 fala sobre o fato da corrupção da raça humana ter se tornado grande, a ponto de Deus decidir exterminar a vida. Mas naquele momento, naquela geração, havia um homem que andava com Deus. Eu preciso decidir, a minha família precisa olhar para mim e dizer assim: ele decidiu andar com Deus. Primeira postura é essa. Não importa, irmão, se o colega não quer, não importa se o vizinho não vai, você precisa decidir andar com Deus. Fazer de Deus o seu bem maior. Nós cantamos aqui que nós escolhemos a melhor parte. Assim como Maria, escolhemos a melhor parte. Nós derramamos o que é mais precioso que há em nós ao altar, dizendo: Senhor, eu reconheço que sem Ti não há vida, eu reconheço que sem Ti não há nada, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, não importa que vozes cheguem aos meus ouvidos, o meu coração decidiu andar contigo. Josué fez isso. Josué capítulo 24, versículo 15. Antes de Josué entrar na terra prometida, antes dele entrar na terra que Deus havia prometido, ele para e fala: ei, ali está a terra que o Senhor prometeu que nos daria. Vocês precisam decidir hoje a quem vão servir. Vocês vão servir o Deus do Jordão, Deus dos amorreus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. E Josué, assim como Noé, tinha motivo de sobra para não andar com Deus. Tinha motivo de sobra para desistir. Irmãos, imagina quantas pessoas zombaram de Noé. Imagina quantas pessoas disseram para Noé: Noé, você está louco. Você está construindo um barco no deserto, Noé. Você está construindo um barco longe do mar e você está dizendo sobre chuva, água do céu. Isso nunca aconteceu, Noé. Não, você está ficando louco. Mas em meio a tudo isso, Noé tinha no seu coração a certeza de que quem havia falado com ele era Deus, e ele decidiu andar com Deus. Escute, irmãos, existem muitas vozes no mundo. Existem muitas vozes no mundo ecoando por aí. A quem você vai escolher ouvir? A voz da filosofia humana? A voz do secularismo? A voz do humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas? A voz do privativismo que diz que cada um no seu quadrado e ninguém tem nada a ver com a minha vida? Que voz você vai decidir ouvir nessa sociedade de hoje? Noé decidiu ouvir a voz de Deus. Ainda que os meus olhos não veem, eu sei em quem eu tenho crido e eu decidi andar com o Senhor. Primeira postura de Noé foi essa. Ele decidiu, diferentemente das pessoas que estavam ao seu lado, pessoas que se corromperam em suas paixões, pessoas que se corromperam no seu orgulho, Noé se tornou íntegro, se tornou reto diante do Senhor, e ele achou graça diante de Deus. Escute! Ande com Deus, ainda que as pessoas estejam fugindo dele. Ande com Deus, ainda que o mundo diga que Deus é apenas um produto da religião. Ande com Deus. Não há nada melhor do que andar com Deus. Não abra mão. Não abra mão dos valores da palavra. Irmãos, é a palavra que nos guia. É a palavra que nos sustenta. Ainda que as pessoas
tentem relativizar a palavra, ainda que as pessoas tentem relativizar a verdade em prol dos seus próprios desejos. Ande por essa palavra, testemunhe a verdade do Evangelho, creia que o favor e a graça de Deus estão dedicados a cuidar de cada um dos seus filhos, estão sobre a tua vida, mas ande de acordo com essa palavra, não negocie essa palavra, não troque essa palavra por lentilhas, não troque o direito da sua primogenitura. Nós achamos um grande amigo, irmão, chamado Jesus, que nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é essa palavra que norteia a nossa vida. Decida andar com Deus, mesmo que as pessoas estejam fugindo dele. Não negocie, não abra mão dos valores da palavra de Deus. Escute sobre a palavra. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Sobre a palavra, é ela que limpa, porque em João 17:17, Jesus diz assim: vós estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Sobre a palavra, é ela que tem o poder, porque Hebreus 4:13 diz que 4:12, que a palavra do Senhor é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então não negocie essa palavra. Porque, irmãos, o ímpio falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, isso sinceramente não me incomoda. Quando eu ouço um famoso, segundo o mundo, dizer que a Bíblia ela tem que ser revisada, isso não me incomoda, porque o mundo... A palavra não é do mundo, o mundo não conhece a palavra, não recebeu essa palavra. Mas quando eu ouço pastores assumindo púlpitos, indo para redes sociais, dizendo que a Bíblia tem que ser olhada com outros olhos, eu digo, Jesus, o Senhor está voltando. Sinceramente, eu não fico perturbado quando a Xuxa vai para a televisão e fala assim, a Bíblia não vale nada, não me perturba isso. Não me perturba quando outro qualquer cantor, músico ou pessoa do mundo diga, não, a Bíblia é só mais um livro, isso não me preocupa. Mas quando eu vejo pastores que sabem que esta palavra é infalível, é inerrante, palavra de Deus. Quando eu vejo pastores que sabem que essa palavra é o poder do Evangelho, porque a Bíblia fala assim que esse poder aqui tem poder para mudar a história de um homem, de uma família, de uma nação e do mundo. Quando eu vejo essas pessoas que dizem ser evangélicas relativizar essa verdade, eu começo a entender que nós estamos vivendo prestes de um dilúvio, mas nós entendemos, irmãos, que eles estão no nosso meio, mas não fazem parte de nós, porque Jesus disse que isso ia acontecer, mas nós sabemos que nós não podemos negociar os valores dessa palavra. É ela que nos guia, é ela que nos comanda, é ela que é o nosso alicerce, porque quem ouve essas palavras e as pratica, Jesus disse, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, soprou o vento, subiu o rio, deu dimpo sobre a casa, ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Nessa noite, ande com Deus, edifique a sua casa, ouvindo a palavra, praticando a palavra, e eu te garanto que o dilúvio virá, mas não levará a sua casa. Número 2, qual a postura que Noé teve, que foi crucial para colocar a sua família na arca? Primeiro, ele andou com Deus, ele decidiu andar com Deus, ele não negociou a palavra. Número 2. Segunda postura de Noé, crucial, que fez com que ele colocasse toda a sua casa na arca. Noé assumiu uma aliança com Deus. E ele inseriu a sua família nessa aliança. Escute. Quantos têm filhos aqui, filhos? Você quer que o seu filho se torne um homem de Deus? Uma mulher de Deus?
que ele veja você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe como eu insiro os meus filhos nessa aliança que Deus faz comigo? É os meus filhos vendo em mim esse compromisso com Deus. Você quer que o seu filho ame a Bíblia? Ele tem que ver você amando a Bíblia. Você quer que o seu filho ou a sua filha seja um homem ou uma mulher de oração? Ele tem que ver você orando. Ah, mas aí a tia da escola dominical faz isso. Ei. Ah, não. Ei, responsabilidade tua, cara pálida. Você quer que o teu filho ame a igreja? Então ele tem que ver você amando a igreja. Sabe qual é o lugar aonde os filhos, nossos filhos, se desviam da igreja? Não é no mundo, é no banco de trás do carro. O banco de trás do carro é um perigo. Por quê, pastor? Porque ele vê você e a sua esposa na frente dizendo: que culto ruim. Que louvor chato. Seu filho está ali só ouvindo, ó. Tu viu aquela irmã que foi no culto hoje? Rapaz, com a mesma roupa da semana passada. Meu Deus. E ele vai só ouvindo aquilo. Ele vai só ouvindo. Você viu lá o pregador? Vai falar para eu, falou para mim, não sabe nem conjugar o verbo direito. Eita. Banco de trás do carro. Sabe outro segundo lugar onde seu filho desvia? Na mesa do jantar e do almoço. Quando o prato principal é o pastor da igreja. Ou o prato principal é o conjunto das irmãs, que está cantando o mesmo hino há 2 meses. Aquela irmã não tem criatividade, meu Deus. Aí você não está inserindo o seu filho na aliança que Deus fez contigo. Pelo contrário, você está afastando. Escute, essa aliança é unilateral. Ela precisa vir por você e através de você atingir os teus filhos. Teus filhos precisam entender que a igreja é o melhor lugar da terra. Seus filhos precisam entender que é neste lugar aqui que nós somos cheios da graça do Senhor, nos alimentamos aqui para lutar lá fora, nos preparamos aqui para guerrear lá fora. Insira os teus filhos nesta aliança. Mas o teu filho vê você defendendo o seu time de coração com unhas e dentes. Não fala mal do meu time não, senão... O teu filho vê você defendendo o seu político de estimação com unhas e dentes. Mas ele não vê você fazer a mesma coisa em prol do evangelho. Querido Noé, inseriu os filhos dele na aliança. Ele falou: opa, Deus me deu uma responsabilidade, mas nós iremos construir a arca. Deus falou comigo, mas nós iremos trabalhar junto. Aliança com Deus é bilateral. Deus nos aliança com a sua graça. E nós respondemos em amor. Noé, ele serviu ao Senhor naquela geração. Mas Noé ensinou sua família a servir ao Senhor. Noé ensinou seus filhos a servir a casa do Senhor. Noé ensinou seus filhos a obedecer à voz do Senhor. Você precisa fazer o mesmo. Deus nessa noite está nos ensinando a colocar a nossa casa na arca, para que vindo o dilúvio, nós saiamos daqui sabendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus mandou Noé fazer a arca, e ele fez. Ele investiu seus recursos, ele investiu seu tempo, e ele envolveu a sua família. Escute, irmãos, será que aqueles jovens não tinham planos? Tinham. Aqueles jovens queriam constituir família? Claro.
Mas enquanto eles não viveram primeiro o projeto de Deus, eles não pararam. Nessa noite Deus está dizendo assim, ó, assuma essa aliança, mas insira a sua família nessa aliança. Seus filhos vê você com muita responsabilidade com o seu serviço secular. Seu filho vê você com muita responsabilidade com horário a cumprir no trabalho. Mas, no contraponto, você não tem a mesma responsabilidade com a igreja. O culto começa às 6h30, chega aqui às 7:10 para as 8. O que você está dizendo para o seu filho com essa atitude? Você está dizendo para o teu filho o seguinte, indiretamente dizendo o seguinte, filho, as coisas do mundo têm mais peso para nós do que as coisas de Deus, e não pode ser assim. As coisas de Deus, elas têm que ser primeiro na nossa vida. Por último, assuma, número 1, decida andar com Deus, mesmo quando o mundo não queira. Não negocie os valores da palavra. Número 2, assuma a aliança que Deus tem contigo, mas insira a sua família nessa aliança. Deuteronômio capítulo 6 diz isso. O Deuteronômio capítulo 6 fala assim, você precisa andar com teu filho e falar com ele, inculcar na cabeça dele essas coisas. Irmãos, de vez em quando lá em casa, senta aí o meu filho e o pau quebra. Meu filho começa a ter umas teorias meio loucas. De Bíblia, falando de Bíblia. A gente discute sobre Bíblia. Aí ele quer trazer filme da Marvel para colocar dentro da Bíblia. Pai, multiverso. Bíblia tem multiverso. Que eu ouvi em tal lugar. Eu falei, rapaz, senta aqui. Vamos conversar um negocinho? A gente começa a conversar sobre Bíblia. Aí ele fala assim, não dá para conversar com o senhor não. O senhor é muito duro na queda. Eu disse, não. Seus argumentos que são fracos. Tenta me convencer. Mas com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando ele a amar a palavra. Meu filho tem 27 anos, minha filha tem 15. E lá discutimos Bíblia. A gente conversa sobre isso. Com isso, eu estou inserindo a minha família na aliança que Deus fez comigo. Do mesmo modo, a minha esposa. Ela ora, ela faz culto em casa, e com isso ela vai inserindo a minha filha nesse ambiente de culto. Porque você vai chegar, irmãos, em nome de Jesus eu profetizo nessa noite. Você vai apresentar toda a sua casa ao Senhor. Nenhum dos seus ficará de fora do grande dia do Senhor. Eles entrarão e viverão eternamente com Deus em nome de Jesus. Talvez você tenha algum filho, algum parente desviado nessa noite, mas o Senhor vai lá e vai encontrar ele, e vai achá-lo, e vai trazê-lo para o meio da igreja, porque a sua família é semente bendita do Senhor. Por último, que postura Noé teve, que foi crucial para que ele colocasse a família na arca? Ele decidiu andar com Deus, assumiu aliança com Deus e inseriu sua família. Em terceiro, Noé continuou trabalhando, crendo nas promessas de Deus, mesmo que aparentemente não havia solução ou esperança. Irmãos, é muito fácil nós olharmos para a história de Noé e acreditarmos em tudo que está aqui. Porque nós sabemos o final da história. É muito fácil olharmos para a vida de Noé e acreditarmos no que está aqui porque nós conhecemos o final. Agora imagina você. Você é um senhorzinho de 600 anos. Falei 600, não é 60, é 600 anos. Vivendo num lugar árido. Você é um agricultor. E o que rega a terra é um vapor que sobe do céu, da terra. Nunca havia caído sequer, como diz no Rio, um chuvisco do céu.
Aí Deus fala assim para você: vou trazer água do céu. Das duas, uma. Ou eu estou ficando caduco, com 600 anos, ou Deus está brincando comigo, porque o que é chuva? Mas mesmo não vendo isso, Noé continuou trabalhando no projeto que Deus tinha colocado no coração para ele fazer. Escute o que eu vou te falar. Pastor, eu oro para minha família, tem 10 anos e não vejo ninguém. Continue orando. Pastor, eu oro para o meu marido se converter, já tem 5 anos e ele não se converte. Quanto mais eu oro, pior ele fica. Ei, continue orando. Pastor, a minha casa, só eu sou crente e eu não sei o que eu faço. Ei, continue na sua postura. Mesmo que você olhe e talvez você pense que não há solução, mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que fé é certeza e convicção daquilo que eu não vejo, mas eu espero, ela vai acontecer. A irmã falou uma coisa aqui crucial, muito importante. Irmãos, escute isso. É por isso que quando eu venho para a igreja eu fico ligado, irmão. Porque Deus fala em tudo aqui dentro. Se você vier para a igreja e ficar assim, ó, perdeu. A irmã, quando deu testemunho, ela falou sobre Deus já está vivendo um futuro que ela ainda não estava vivendo, mas Deus já estava colocando ela lá. Isso é fé. Fé é olhar para frente e se ver lá. Senhor, aqui eu não estou vendo, aqui não tem condição. Onde eu estou não acontece, mas em Ti eu estou lá na frente vendo, eu estou vendo, não havendo apenas vendo, eu estou vivendo. Isso é fé, irmão. Noé nos ensina isso. Ele está construindo a arca e olha para o céu, não tem uma nuvem. Está construindo a arca, olha para o horizonte, não tem nada que apresente chuva. Mas ele está dizendo, eu creio, acontecerá, vai vir, vai ser. Porque quem disse não mente, quem falou não brinca, quem disse prometeu, e quem promete faz, porque Ele é Deus. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Talvez a sua casa hoje esteja longe de Deus, talvez você esteja vivendo uma situação difícil, mas nessa noite Deus está dizendo, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que você deseja. Continue trabalhando. Continue crendo. Continue vivendo isso. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai trazer vitória para sua casa. Continue assumindo postura diante do Senhor. Continue decidindo estar diante dEle. Continue afirmando a aliança que você tem com Ele, inserindo a sua família nessa aliança, porque o resto é com Ele. Como dizia um hino muito antigo, é dele, somente dele o trabalho. E o meu trabalho é descansar nele. O trabalho é dele, irmão. É Ele que está movendo coisas que você não pode mover. É Ele que está abrindo portas que você não pode abrir. É Ele que está trazendo recursos que você não tem. O trabalho é dele. E qual é o seu trabalho? Descansar nele. Descansar nele. Eu quero terminar essa minha meditação citando Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé creu quando Deus o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer. E consciente da sua gravidade, começou a construir a arca na qual salvou a sua família. Esse ato de fé foi como a condenação dos que não quiseram aceitar aquele aviso. E assim, Noé obteve o direito de ser justificado pela fé. Terceira postura é essa. Continue vindo para a igreja. Continue orando. Continue crendo. Continue trabalhando. Continue olhando para o céu. Porque o Senhor está nos bastidores. O Senhor no oculto, naquilo que está longe da sua visão, está determinando palavras,
trazendo convergência ao teu favor, destronando reis e majestade para te honrar. Continue crendo nisso. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. O final da história você conhece. Noé terminou a arca, colocou sua família, os animais vieram. Noé fechou a porta da arca, Deus fechou por fora. E por 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Lá fora, morte. Lá fora, tristeza. Lá fora, penumbra. Na arca, vida. Na arca, alegria. Na arca, sucesso. Porque Noé teve posturas certas. Após ter terminado a água do dilúvio, Noé sobe pela terceira vez, abre a janelinha da arca, solta a pomba vai e não volta mais. E Noé entendeu então que as águas do dilúvio haviam baixado e a arca ia parar, e ela parou sobre o monte Ararat. Noé saiu, e a Bíblia diz que quando Noé sai, Deus fala com Noé: eu agora tenho estabelecido contigo um pacto. Deus coloca no céu a aliança, que não é o arco-íris, tá? O nome daquilo lá não é arco-íris. Arco-íris foi o nome que o Egito deu para ele, para adorar a deusa Ísis. O nome daquilo lá é arco da aliança. Quando você olhar para aquele arco, você fala assim: ali está uma aliança que Deus fez comigo. Deus coloca o arco da aliança e fala: Noé, por sua causa não destruirei mais o mundo com água, porque você ouviu a minha voz. E por causa desse ato, foi possível depois de nascer um homem chamado Abraão, que aparece no capítulo 11. No capítulo 12, Deus aparece para ele, manda ele sair da terra e da sua parentela e fala assim: Abraão, todos que aceitarem o Deus que você crê em ti, serão benditas as famílias da terra. E nessa noite eu digo para você: a sua família é a família de Abraão. E por causa disso, Deus tem uma aliança contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você, em família, se você estiver em família, dê a mão à sua família aí. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero pedir que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você. E que Deus nos ajude a tomarmos posturas corretas, que farão com que a nossa casa, toda a nossa família, esteja escondido na arca que é Cristo. E ainda que lá fora caia o dilúvio, ainda que haja morte, ainda que haja derrota lá fora, aqui dentro da nossa arca, por causa da nossa aliança com Deus, teremos vida e vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga a realidade de tudo aquilo que pregamos nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite, cada família aqui representada, Senhor, receba do Senhor, ó Pai, uma palavra de vitória. Nos ajude, Deus, a tomarmos posicionamentos corretos. Nos ajude, Deus amado, a tomarmos posições diante do Senhor que favorecerão a nossa casa. Deus, haja em nosso coração, Senhor, para que os nossos filhos, ao olhar para nós, vejam em nós, ó Deus, uma aliança inquebrável, inviolável contigo. E que através dessa aliança sejam eles também impactados, envolvidos em Ti. Nos ajude, Deus amado, a olhar não para as circunstâncias, olhar não para os problemas, olhar não para aquilo que nos cerca, mas que possamos olhar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé, e que possamos, ó Deus, entender que o Senhor já está preparando um futuro de bênção, de vitória para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Também quero nessa noite, Senhor, na autoridade do Teu nome, anular todo projeto luciferiano contra a nossa casa, contra a nossa família. Quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha bloquear o coração dos nossos filhos
contra filosofias vãs. Repreendemos agora, Senhor, toda ideologia que tem tentado manchar, roubar os valores da Tua palavra. Pai, nós colocamos a nossa família, os nossos filhos na faculdade, os nossos filhos na escola. Pai amado, que eles possam ser protegidos, que a integridade física, moral e espiritual dos nossos filhos sejam guardadas pelo Senhor. Que nenhuma filosofia antibíblica, nenhuma filosofia anti-Deus venha ter êxito sobre a nossa família, sobre nossos filhos, Senhor, porque nós profetizamos nessa noite que nossos filhos são heranças do Senhor, herdeiros do céu, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim, e que a nossa casa esteja na arca, Senhor, que a nossa família escondida em Ti. Essa é a oração que fazemos em Teu nome. Querendo que o Senhor nos ouve, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e passar a palavra a quem é de direito, em nome de Jesus. Deus continue te usando. Enquanto essa canção está sendo cantada, se você está afastado da igreja, se você não é crente ainda e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus essa noite, levanta a sua mão assim, eu vou orar por você. Pastor, eu quero entrar na arca e eu quero levar a minha família. Eu quero decidir hoje seguir esse Deus, o projeto dele, a aliança dele para mim. E eu quero inserir minha família nessa aliança. Eu quero perseverar nela. Preciso. Tem alguém? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que está afastado da igreja, não é crente, Senhor, e que espera em Jesus hoje? posso Aliança de Deus hoje. Tem alguém? Não temos? Se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Queridos, eu não sei se vocês se atentaram para o que foi dito aqui hoje. Não sei se vocês atentaram. Mas nós aprendemos aqui hoje que servir a Deus é uma decisão. Noé decidiu seguir e servir a Deus. Nós aprendemos aqui hoje que Noé decidiu inserir a família dele na aliança que ele tinha abraçado. E nós aprendemos aqui hoje que Noé escolheu perseverar nessa aliança, continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus, orando pelo projeto que Deus tinha colocado na mão dele. 120 anos Noé esperou. Esse velhinho de 600 aí que o pastor falou dele, trabalhou 120 anos nesse projeto. Às vezes a gente ora um ano e acha que já orou demais. Meu irmão, minha irmã, desiste não, viu, irmã Théo? Desiste não, desiste não. Continue orando, continue orando. A resposta vem. Ah, irmãos, coisa que me deixa entristecido é quando um pai ou uma mãe senta na minha frente aqui nesse gabinete pastoral, fala: pastor, minha filha tem 14 anos, tem 15 anos, tem 13 anos, e meu filho não quer vir para a igreja. E eu vou respeitar o espaço dele, pastor. Eu deixei lá em casa.
Ah, irmão, peraí. Você está falando de um de 25, de 26, ou você está falando de um menino ou de uma menina de 12, de 13, de 14 anos, que escolhe o que quer fazer? Que escolhe o que quer fazer. Não, eu não vou para a igreja. Ah, você vai. Lá em casa nunca teve escolha. Eu vou para a igreja ou não vou. Lá em casa nunca teve essa escolha. Vá tomar banho e se arrumar que nós vamos para a igreja. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Quem determina aqui sou eu. Quando você ficar adulto e decidir por você, aí você faz o que você quiser da sua vida. Mas enquanto você caminhar comigo, ainda tem uma coisa. E o negócio em casa é diferente. Enquanto morar aqui, sabe, tem um ditado lá nas minhas Minas Gerais que diz: quem come do meu pirão está sujeito a meu currião. Então enquanto estiver dentro da minha casa, tem que fazer o que eu quero. Esse quebra-pau que o pastor disse que tem concílio, em casa de vez em quando a gente tem uns desses. Ou vocês acham que não tem? Tenho. Não, pai, porque senta aqui. Que história é essa? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Ah, pai, mas não sei o que, a gente tem que ser mais... Vem aqui, vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Ó aqui, ó. O que está escrito aqui? Ah, irmãos, para. Mas eu quero te dar um conselho. Porque quem pregou foi o pastor Gerson. E aliás, eu vou te dar um conselho em cima dessa pregação. Pega essa pregação hoje à noite quando você chegar. Entra lá no YouTube. Somos ADS 07, somos ADS 7. Entra lá no YouTube, está gravado lá. Pega essa mensagem, entra lá em compartilhar e manda ela para todas as famílias amigas que você tem. Fala, ó, você precisa ouvir essa mensagem. Sua casa precisa dessa palavra. Faz isso hoje, irmãos. Ou amanhã, se você não quiser fazer hoje à noite, faz amanhã de manhã. Pega lá, entra lá no YouTube, tem um lugarzinho lá que você clica, compartilhar a mensagem. Pega aquele negócio, copia e compartilha aqui para quantas pessoas você puder. Vamos multiplicar essa palavra, precisa chegar a milhares de famílias de crentes. Não estou falando do mundo não, que o pastor disse aqui, o mundo às vezes não tem jeito. Mas é família de crente, que não sabe, que não sabe o que é andar com Deus, o que é inserir a família no projeto de Deus, e o que é perseverar no projeto de Deus. Então faz isso hoje, copia, cola e manda lá. Manda lá, e quarta-feira vocês me contam o resultado no culto de ensino da palavra, amém? Vamos orar para terminar? Quem é que está nos visitando aqui a primeira vez? É a primeira vez que você vem a essa igreja. Primeira vez que nos visita. Ah, aquela família, ó, que bênção. Tem mais alguém? Aqui, ó. Eu queria convidar vocês para vir aqui. Eu quero orar por vocês. Normalmente, quem vem aqui a primeira vez, a gente ora, a gente abençoa. Eu quero abençoar você. Vem cá, traz sua família aqui. Por favor, vem aqui. Isso, eu vou esperar você chegar. Enquanto isso, a gente canta aqui um pedacinho da música. Quando ele chega. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Pode chegar mais próximo. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena viver distante dele. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Se você está feliz em receber essas famílias, dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês por essa primeira visita aqui. Deus abençoe vocês. Essa casa está sempre de portas abertas. Agora eu quero que vocês estendam as suas mãos para cá e diga: queridas famílias, nós, ADS 07,
os abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Agora vocês podem ir ali, com aqueles, os irmãos são do acolhimento. 2 minutinhos, eles vão entregar uma lembrança para vocês. Pode ir ali, por favor, pode ir lá. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe. Foram 4 dias extraordinários. Tinha que fechar hoje com essa palavra, com essa ministração do céu para os nossos corações. Eu disse ali, pastor Danilo, eu sou crente há 40 anos. E eu nunca tinha visto, eu já li esse livro pelo menos umas 40 vezes, esse texto. Nesses 40 anos. Porque eu leio a Bíblia todos os anos, então no mínimo umas 40 vezes eu já li. E nessa perspectiva eu não tinha ouvido uma mensagem assim, já ouvi dezenas de mensagens nesse texto. Porque a palavra é nova e Deus tem palavra sempre novinha para nós, né? O alimento vivo para o nosso coração. Deus abençoe, querido pastor Gé, sua família, que Deus continue abençoando vocês. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja e com todo o povo de Deus na terra. Se você recebe, diga amém. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti.